Olá! Já pensou em receber um salário extra todo mês, mas sem precisar trabalhar um minuto a mais por isso? Pois é, hoje a gente vai descobrir como isso é totalmente possível, transformando o mercado imobiliário numa fonte de renda passiva. Vamos nessa? Pensa bem nessa ideia. Receber um Pix na conta todo santo mês. Direitinho, como se fosse um aluguel. Só que sem ter que lidar com inquilino, com reforma, com aquela burocracia toda de comprar um apartamento. Parece até bom demais para ser verdade, né? Pois é exatamente essa a promessa dos fundos imobiliários. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Vamos fazer o seguinte: colocar lado a lado o investimento tradicional, aquele em imóveis físicos, e essa nova alternativa. A diferença, olha, é surpreendente. O contraste aqui diz tudo. De um lado, comprar um imóvel, um custo inicial altíssimo, uma burocracia que parece não ter fim e, na hora de vender, haja paciência. Do outro, os FIIs. Dá para começar com pouco, é tudo muito mais simples e, o principal, tem a capacidade de transformar as cotas em dinheiro bem mais rápido. A escolha parece bem mais fácil assim, não é mesmo? Ok, a diferença ficou bem clara. Mas por que exatamente investir em FIIs? Vamos dar uma olhada nos superpoderes que eles podem dar ao nosso dinheiro. E aqui está o primeiro superpoder, que talvez seja o mais incrível de todos: a acessibilidade. É isso mesmo, com menos de R$ 100 já é possível se tornar cotista, ou seja, um microdono de shoppings gigantes, galpões logísticos, prédios comerciais de altíssimo padrão. O segundo superpoder é o queridinho de todo investidor: benefício fiscal. Diferente do aluguel de um imóvel físico, que a gente tem que pagar imposto de renda sobre o ganho, os dividendos mensais dos FIs são isentos para a pessoa física. Ou seja, o dinheiro cai limpinho no bolso. Então, resumindo, barreira de entrada baixíssima, rendimentos livres de imposto, uma liquidez muito boa e diversificação na hora. Com um único investimento, já se está exposto a vários imóveis ao mesmo tempo, algo que seria, sim, impensável no mercado tradicional. Parece ótimo, mas como que o dinheiro vira dividendos todo mês? Vamos entender agora a mecânica, a mágica por trás disso tudo. O ciclo é bem direto. Olha só, primeiro, um monte de investidores compra pequenas partes do fundo, que são as cotas. Segundo, um gestor profissional pega toda essa grana e compra ou constrói imóveis de alta qualidade. Terceiro, esses imóveis geram receita, com os aluguéis. E quarto, a maior parte desse lucro é distribuída de volta para os investidores. Simples assim. E esse número aqui, 95%, é a chave de tudo. Por lei, os fundos são obrigados a distribuir quase todo o lucro. Essa regra existe para garantir que o propósito do fundo seja cumprido, gerar um fluxo de renda constante para quem investe. E para deixar esse conceito de cota bem claro, essa analogia aqui é perfeita. Pensa que o fundo imobiliário é uma árvore de frutas gigante. Quando se compra uma cota, é como se estivesse comprando um galho dessa árvore. E todo mês, quando a árvore dá frutos, que são os aluguéis, quem tem um galho recebe a sua parte proporcional. É simples e, vamos combinar, é genial. Bom, agora que a base está bem sólida, vamos conhecer o terreno. Existem diferentes tipos de fundos imobiliários e entender cada um deles é fundamental. Basicamente, existem três grandes grupos. Os de tijolo, que investem em imóveis físicos mesmo, que a gente pode visitar, como shoppings. Depois os de papel, que não compram imóveis, mas investem em títulos de dívida imobiliária, como se estivessem emprestando dinheiro para o setor. E, por fim, os fundos de fundos, os FOFs, que investem em cotas de outros FIIs. É a diversificação da diversificação. Antes da gente avançar, um termo que é essencial: vacância. É bem simples, na verdade. É a porcentagem de um imóvel que está vazia. Se um fundo tem um prédio comercial com muitas salas desocupadas, a vacância dele está alta. E por que isso importa? Porque impacta direto no nosso bolso, já que menos aluguel significa menos dividendos. Agora, com a teoria toda na mão, vamos para a parte prática. Chegou a hora de abrir a caixa de ferramentas e ver quais são os indicadores essenciais para analisar um fundo imobiliário. O primeiro e o mais famoso é o Dividend Yield, ou DY. Ele basicamente mostra o retorno que os dividendos estão gerando em relação ao preço da cota. É como se fosse o retorno de aluguel em porcentagem. A grande sacada aqui é sempre comparar o DY de um fundo com outros do mesmo setor e, claro, com a nossa taxa básica de juros, a Selic. O segundo indicador-chave é o P sobre VP.
Ele compara o preço da cota lá na bolsa com o valor real do patrimônio do fundo. Um P sobre VP abaixo de 1, opa, pode ser um sinal de que o fundo está sendo negociado com desconto. Mas atenção, nem sempre é uma pechincha, viu? É preciso investigar o porquê desse desconto antes de sair investindo. E este quadro aqui resume a nossa caixa de ferramentas. Além do DUI e do P/VP, é fundamental olhar a liquidez diária para saber se é fácil vender as cotas quando precisar e a qualidade da gestão. Afinal, é a equipe gestora que vai tomar as decisões importantes com o nosso dinheiro. Uma boa gestão pessoal faz toda a diferença. Chegando na reta final da nossa análise, é muito importante ajustar a mentalidade. Investir para gerar renda não é sobre ficar rico da noite para o dia, e sim sobre construir um patrimônio de forma consistente, tijolo por tijolo. E essa frase aqui, ela resume tudo perfeitamente. O mercado de fundos imobiliários é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Paciência e visão de longo prazo são as maiores aliadas de quem busca a tranquilidade financeira através dos dividendos. Então, o ponto crucial é este. O verdadeiro segredo não está só em escolher bons fundos, mas em manter a constância nos aportes e, principalmente, em reinvestir os dividendos que caem na conta. Cada dividendo que é reinvestido compra novas cotas, que, por sua vez, vão gerar mais dividendos no futuro. Isso nos leva a uma reflexão final. Ao aplicar essa estratégia de reinvestimento constante, qual será o tamanho da bola de neve de rendimentos daqui a 5, 10 ou quem sabe 20 anos? É o poder dos juros compostos trabalhando para construir um futuro financeiro bem mais tranquilo. Vale a pena pensar nisso.